Hoje nós vamos falar no podcast aqui da Câmara Municipal de São José de um cara que todo mundo deveria conhecer pelo menos uma vez na vida. E certamente você que está me acompanhando já teve contato com ele. Se não diretamente com ele, você já teve contato com aquilo que ele deixou de legado. O nome dele? Napoleon Hill. E para falar desse cara, eu tenho aqui o Laércio Santos, que é o representante regional da Fundação Napoleon Hill, aqui em Santa Catarina. Laércio, que honra te receber aqui. Obrigado pela tua vinda e disponibilidade. Obrigado pela recepção também, a todos os ouvintes. Uma honra estar aqui e falar um pouquinho desse cara que eu admiro tanto, acompanho tanto e é parte da minha vida, que é Napoleon Hill. Não tem como não gostar de Napoleon Hill, né? É verdade. Em que momento tu conhece Napoleon Hill, Laércio? Rapaz, Napoleon Hill, assim, para resgatar um pouco dessa história, eu fui funcionário público por bastante tempo. Quase 20 anos eu fui funcionário da Cidasc aqui em Florianópolis. E em determinada ocasião eu comecei a conhecer a parte, na época nós estávamos no governo Paulo Afonso. Uhum. E o governo Paulo Afonso, na época, eles estimularam muito os programas de qualidade total, estava na moda aquilo. E a Cidasc, ela foi uma precursora, junto com algumas outras empresas, dos programas de qualidade total, 5S, aquela coisa toda. Uhum. E eu acabei me deslocando para a área de qualidade total e começamos a fazer muitos cursos. E nessa de muitos cursos, determinada ocasião, a gente tinha uma palestra que a gente foi, de um cara que eu até nem sei se ele ainda está no mercado, que é o Valdez Ludwig. Uhum. E o Valdez, ele estava dando uma palestra que estava ali no SIC, estávamos Cidasc, se não me engano, Casan e Celesc, se não me engano, eram as três. Né? E Epagre, aquelas empresas ali, o SIC estava lotado. E o Valdez falou uma frase e eu já encontrei com ele em São Paulo uma vez e falei para ele. Gravou. Aquela frase marcou e virou a minha vida. Olha. Porque ele disse assim, olha, se você não gosta do que está recebendo, vai ver se o mercado te paga mais. E se o mercado não te paga mais, porque isso é o melhor que tu vai ter. Uhum. Ele falou isso para funcionários públicos. E aí, cara, você vê se o público tem uma característica. Ou você entra ganhando bem ou morre ganhando mal, porque não tem promoção interna. Exato. Concursos são raros. Claro. E aí, eu já tinha curso superior, tal, fiz um currículo. Época, quem era bom em Excel tinha um diferencial no mercado. E eu era muito bom no Excel. Trabalhava na área de planejamento, custos dentro da cidade. Isso já estava 20 anos lá? Já estava quase 20 anos. E aí eu fiz o meu currículo e comecei a mandar. Currículo, onde que tu encontrava para onde mandar currículo? Mas você já estava bem, né, Lécio? Você estava como funcionário, servidor, já, efetivo. Muitos anos, né? Já tinha quase 20 anos de funcionário de liso. Mas você percebeu que merecia mais. Eu queria mais, porque quando eu entrei como auxiliar administrativo. Uhum. Né? Já era auxiliar administrativo, entrei com 17 anos, uma coisa novinho. assim. E aí fiz o meu currículo e mandei para um monte de empresas. A gente encontrava no encarte de domingo do Diário Catarinense. E aí mandei o meu currículo. E hoje, quando tu manda o currículo, tu recebe pelo menos uma resposta, né? Obrigado por enviar o seu currículo. Nem isso eu recebi. Nem isso. Tu mandava por fax ou por e-mail, né? Ou entregava pessoalmente. E, cara, eu pensei assim, cara, eu sou pior pessoa que tem, ninguém me quer. E assim, então você é o melhor que eu posso fazer como funcionário público. Claro. Quem sabe, aí o meu pensamento é assim, quem sabe em algum momento algum político gosta de mim e me dá uma oportunidade de ser um gerente, ser alguma coisa a mais, né? Uhum. E comecei a fazer curso, tudo que é curso apareceu. Um deles foi o Mastermind. Olha. E aí eu fiz o treinamento, acabei levando várias pessoas também da Cidasc para fazer treinamento, fui fazendo, eu já tinha feito umas 15 vezes, o cara disse assim, eu não vou me livrar de ti não, porque aí eu comecei a entrar como monitor, eu assim, cara, mas é bom demais estar aqui. Isso 15 vezes o que, o Mastermind? E muitas vezes, isso. E aí ele disse assim, não quer ser instrutor junto comigo? Opa! Aí eu comecei a me preparar. E aí a preparação na época, hoje é bem mais rápido, mas na época eram de 15 em 15 dias, 2 anos, indo para Curitiba.
Tá. Então tá, peraí. Foi assim que eu comecei. Tá. Para as pessoas poderem entender, então, sintonizar as pessoas, né? Quem é Napoleão Hill? Qual é a importância de Napoleão Hill? O que a gente pode falar de Napoleão Hill? Desse cara que não tem como dizer que não foi genial. Quem é essa figura para que as pessoas possam entender ele com facilidade? Muito bom. Napoleão Hill, ele era um jovem, vamos dizer assim, inconsequente lá com 8 ou 9 anos. E a vida dele, vamos dizer assim, se for computar assim, qual foi o momento de chave, ele com 8 ou 9 anos, ele estava com uma arma na cintura. Uma coisa normal nos Estados Unidos naquela época. Que ano isso mais ou menos, Nés? Final do século XIX, digamos assim. Uhum. E aí, o pai dele chegou em casa um dia com uma nova esposa, uma nova mãe para ele. E o pai foi apresentando, esse é o meu filho tal, meu filho tal, meu filho tal, até que chegou a vez dele e disse assim, ó, esse aí é o Hill, mas nem dá bola para ele porque esse não tem jeito. E aí essa mulher disse assim, ele tem jeito sim, ele só não foi compreendido. Olha. E quando ela saiu, quando ela voltou para efetivamente morar com eles, ela chegou com uma máquina de escrever e trocou a máquina de escrever pelo revólver. E aí ele não saía mais do sótão escrevendo. E aí com 18, 19 anos ele começou a trabalhar como jornalista e foi se apaixonando, até que em determinada ocasião ele teve um insight de fazer um encarte no jornal sobre pessoas bem-sucedidas. E nessa de fazer pessoas bem-sucedidas, ele decidiu assim, ó, a pessoa que eu tenho que entrevistar primeiro tem que ser o cara mais rico do mundo, que era o milionário do aço, né, o senhor Carnegie, né? E ele foi entrevistar esse cara. Esse cara já estava se aposentando, já estava lá. Ele foi para a fazenda do cara para entrevistar, o cara era acessível. Ali foi o primeiro contato. Foi o primeiro contato e a entrevista durou 3 dias. Ao final da entrevista, esse milionário olhou para ele, pegou o reloginho de bolso e fez uma pergunta para ele. Você aceita fazer um estudo sobre pessoas? Porque nesses 3 dias esse milionário, o senhor Andrew, ele contou como é que ele, de um cara que foi colocado para fora de casa aos 9 anos, 7 anos, 8 anos, e não tinha o que comer nos trilhos de trem, andando por ali, com 40 anos ser o homem mais rico do mundo. O que ele fez? Será que se as pessoas fizerem, também vai funcionar? E aí onde aconteceu? Esse cara foi contando a história e ele lançou o desafio. Você aceita estudar pessoas bem-sucedidas e às vezes nem tão bem-sucedidas para saber o que elas têm em comum? O que levou elas a ter essa riqueza? E ele demorou menos de 30 segundos para tomar a decisão. E aí o cara só passou cartas de indicação, pequenas despesas foram pagas e ele, durante 20 anos, ele estudou mais de 15 mil empresários. Olha. Para saber o que aquelas pessoas tinham em comum. E isso rendeu vários livros. Foi rendendo muitos livros. O primeiro livro que ele compilou ali foi o livro A Lei do Triunfo. As Leis do Triunfo, que ele colocou em 1928. Que faz sucesso até hoje, né? Até hoje. Inclusive, que é um você tem um livro aqui. Esse que nós temos aqui, que é a versão brasileira... Um recorte. Não é bem um recorte. O que acontece é assim, ó, que a Fundação ela tem noção de que cada região é diferente. E aquilo que valia lá em 1928, ele vale hoje, mas não com a mesma linguagem. Para pessoas que estão acompanhando, que estudam personalidades, falar de Vanderbilt, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, Thomas Edison, as pessoas conhecem. Agora, de repente, tu chega lá e perguntar para alguém assim, quem foi fulano de tal, um personagem qualquer lá, quem foi Cornelius Vanderbilt? O cara não tem a menor ideia. Está fora de um contexto, então, né? tu lê um livro que foi escrito em 1928, com uma linguagem mais rebuscada. Claro. Fazia sentido lá. Então, eles nos autorizaram a escrever, através do Jamil, que é o presidente da Fundação no Brasil, reescrever o livro com exemplos de pessoas brasileiras. Então, aqui dentro você vai encontrar personalidades brasileiras. Ayrton Senna, Silvio Santos... né, grandes empresários, e eu confesso para você, eu conheço 80% das pessoas que são citadas no livro. Olha. Como o Jamil é catarinense, né, hoje ele mora em Ribeirão Preto, mas ele é catarinense, muitas vezes você está lendo o livro
E ele está dizendo assim, olha, eu estava lá na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú e tal. Que legal. Né? Aí de repente ele cita ali, eu sou citado nesse livro. A gente se identifica, né? Eu sou citado no livro. Né? Então, que diga-se de passagem, é o livro de cabeceira de muita gente. Muita gente. Muita gente grande aí, que as pessoas agora que estão nos acompanhando, veem aí na televisão, veem na internet, né? Tem o Napoleão Hill, As Leis do Triunfo, como livro de cabeceira. Muita gente. Eu já fui contactado e fiz turmas em São João Batista, porque é citado um cara que foi um ícone, aí, né, já falecido, mas foi um ícone, um cara assim que era muito bem quisto em São João Batista, que alguém de lá viu, leu, pô, mas esse cara daqui foi citado no livro, me procuraram e eu acabei fazendo turma lá, fiz muitas turmas lá. Agora, você citou uma outra questão aí também, não vamos falar muito, claro, de Napoleão Hill aqui, falar um pouco da tua história, da tua vida, da tua vivência com Napoleão Hill, mas eu quero que você explique também para a nossa audiência aqui, que você falou agora Mastermind, né? Você fez um Mastermind lá atrás, né, como servidor público ainda, e começou a fazer outros. O que é o Mastermind? Opa, essa é uma pergunta fundamental, às vezes as pessoas confundem. Mastermind é a metodologia. Mas quando o Napoleão Hill escreveu as 17, só para completar aquela pequena passagem, ao longo de 20 anos, Napoleão Hill estudou a vida de mais de 15 mil empresários. E ele encontrou 17 comportamentos em comum entre essas pessoas. E esses são os 17 comportamentos. Mas quando ele escreveu, ele colocou 15. Ele encontrou 15 quando ele escreveu originalmente. Só que ele usa para fazer uma ligação entre todos eles o princípio do mastermind, a mente mestra. A gente vê isso em vários ambientes, né? Napoleão Hill era evangélico, então ele era um cara muito chegado a Deus, essas coisas todas. E aí o que acontece? Ele, ao longo da introdução do livro, ele explica que para que os princípios funcionem, precisa do mastermind. Precisa da união das mentes em torno de um objetivo comum. Olha. E ele foi usando... Cérebro juntando com cérebro. Isso. E ele foi juntando e explicando, e para quem lê o livro A Lei do Triunfo original, a introdução é muito densa, porque ele explica através de exemplo das nossas células, que são totalmente independentes e totalmente interdependentes. Elas vivem sozinhas, mas não vivem sozinhas. E aquilo ali, com o tempo, ele acabou percebendo que o próprio Mastermind também é um princípio fundamental. Né? Que aí tem, inclusive você encontra livros aí com as 16 leis do triunfo. Né? Que, então, quando ele começou era 15 leis, depois com 16 ele foi estudando. Ele morreu em 1970. E ainda o último livro que ele escreveu, ele ainda coloca que tudo só vai funcionar se houver uma coisa, a força cósmica do hábito. Porque você pode treinar tudo isso aqui, mas se não... Que é a aplicação de cada um. Aplicação diária. Então aí não acontece, só para essa parte aqui para entender. Voltando à questão do Mastermind. Então o Mastermind é a metodologia que Napoleão Hill usa para poder nos ensinar. Nos Estados Unidos, o nome do treinamento é Atitude Mental Positiva. A AMP. A AMP. Que dá nome a um dos livros, né? Inclusive. PMA, isso. Né? Lá o nome dele, do treinamento é Atitude Mental Positiva. Só que quando vai para o Brasil, ninguém vai fazer um treinamento com o nome de Atitude Mental Positiva. Claro. E esse Mastermind lá é um princípio. Não, é um princípio. É um princípio. É um princípio. E o livro, ele tem essa característica, então ele fala um pouco desse curso, será? O livro não fala Atitude Mental Positiva, o livro em si. Não, ele não fala do curso. Não, né? Não, ele não fala do curso. Ele fala dos princípios, da importância que a Atitude Mental Positiva tem nos teus resultados. Estou lendo, inclusive, nesse instante. É uma leitura densa também. Estou indo com calma para poder entender tudo. Porque as pessoas confundem sobre atitude mental positiva. O cara pensa, não, é só pensar que vai acontecer. Não acontece. É ser positivo, né? Positividade acima de tudo. Não é verdade, né? Então, e aí é onde então, o Mastermind é a metodologia, só que é o nome que é usado no Brasil também. Então, o grupo Mastermind é que representa oficialmente os treinamentos da Fundação Napoleão Hill aqui no Brasil inteiro. No Brasil. Eu falava no começo agora que as pessoas, primeiro, elas têm que conhecer Napoleão Hill,
né? Tem que conhecer, porque Napoleão Hill é fantástico. E talvez elas já tenham tido contato com Napoleão Hill e não saibam que tiveram contato com ele, com o conteúdo, as teorias dele, né? Com o legado dele, porque em geral ele não é citado. Mas a gente vê nas palavras hoje de grandes mentores, né? Nessa época dos coaches, a gente vê aí eles com muito de Napoleão Hill naquilo que estão dizendo, né? Então eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que tem nesses caras aí hoje no dia a dia, sobretudo na internet, em redes sociais, né? Aquilo que muitas das vezes, aquelas palavras que batem no nosso coração com impacto, né? Que tu sente assim, rapaz, que interessante isso. Onde é que a gente vê muito de Napoleão Hill no dia a dia e dessas teorias, assim, que as pessoas costumam se identificar bastante? Hoje eu diria assim, essa nova geração que é aficionada por ganhar dinheiro na internet, eles buscam ferramentas para mostrar a sua autoridade. Então é muito fácil, por exemplo, você ler um livro Atitude Mental Positiva, não falar de atitude mental positiva, mas ser positivo e usar uma outra linguagem para falar da importância de acreditar em você mesmo. E aí você faz um canal sobre a importância de acreditar em você mesmo. E aí você vai trabalhando com uma outra linguagem aquele próprio conteúdo. Eu sou de uma época que você falava uma frase, qualquer frase tinha que estar ligada com o entre parênteses, claro, o autor. Da fonte, né? Hoje não. Hoje a gente vê direto grandes palestrantes, grandes treinadores, citando até sua própria história de vida, como eu já presenciei muitos famosos contando, por exemplo, a história de um personagem como se fosse a sua história de vida. Não de um personagem, mas de um ator famoso como se fosse sua própria história. Sabe, eu presenciei assim num palco com 3.000 pessoas. Então hoje as pessoas, o famoso, vamos dizer assim, eu preciso vender minha autoridade para eu poder conseguir sucesso. Sim. Então eu cito que eu vou te falar sobre 17 segredos para você ficar milionário. Eu falo dos 17, mas não falo que são leis de Napoleão Hill. Então isso acontece muito. Claro, não dá citação, né? Assim, em linhas gerais, ou grosseiramente é isso. Efetivamente, o conhecimento é para todo mundo. É para todo mundo, claro. Entende? O conhecimento é para todo mundo. Bom, se a pessoa lê um livro ou ouviu uma palestra e ele está repetindo com o jeito dele, significa dizer que ele aprendeu. Que ele aprendeu aquilo. Lógico, se a gente for pensar na ética, aquela coisa toda, cita quem foi que te ensinou. Agora, se nós formos falar, Lécio, do Napoleão Hill, ele está mais conectado, ele está mais ligado a um escritor motivacional ou um escritor de desenvolvimento pessoal? Como é que tu avalias isso? Quando a gente vai numa livraria, eles colocam lá desenvolvimento pessoal. Mas olha só, o livro Quem Pensa Enriquece, isso é uma matéria da Rede Globo, naquele programa Conta Corrente. Eles passaram uma matéria sobre os 10 livros mais vendidos no mundo. E aí eles apontaram assim, dentre os 10 livros mais vendidos do mundo, tem 3 livros de ficção. Harry Potter, Senhor dos Anéis e O Alquimista, do Paulo Coelho. 3 livros de ficção. 1 livro de negócios, o Quem Pensa Enriquece. Que é fantástico. Os outros são livros sagrados. Bíblia e por aí afora. As várias bíblias, as várias religiões. Né? Então, veja, livros mais vendidos. Mais vendidos. Então, a categorização que eles usaram foi livro de negócios. Quem participa dos nossos treinamentos, por exemplo, ela entende que se você desenvolve habilidades pessoais, os teus negócios prosperam mais. Investe no CPF para ganhar no CNPJ. Isso. Então, assim, toda linguagem que nós usamos não é uma linguagem, vamos dizer assim, para comportamento simplesmente, mas é para o comportamento organizacional. A liderança, sabe? A forma de as organizações prosperarem através do resultado da sua equipe.
Então hoje, por exemplo, o nosso foco são média gerência acima. Embora a gente treine também outras pessoas que estão na área operacional, porque aquelas pessoas que estão no operacional daqui a pouco serão líderes. E o Brasil hoje precisa de mais líderes. Não há dúvida, né? Inclusive, daqui para frente, vamos precisar cada vez mais, né? Cada vez mais. E um dos princípios aí para a liderança, sem sombra de dúvidas, entra aí a parte do controle emocional, controle da mente. E o Napoleon Hill fala sobre mentalidade como praticamente ninguém fala sobre esse tema, né? Eu acho até interessante isso quando você fala que ele era cristão, que ele tinha essa ligação, né, com a Bíblia, enfim, porque o Napoleon Hill, me parece, Laércio, que ele foi dado a ele a oportunidade, ele né, foi um bem-aventurado nesse sentido, dada a ele a oportunidade de saber sobre coisas que até então não tinham sido reveladas a outras pessoas, né? Então ele abre aí meio que uma porta, né? E ele mais do que, né, qualquer outra pessoa, portanto, ele foi um instrumento, né, um canal para trazer para a humanidade, para a sociedade, uma série de informações que sim, tem o poder, o potencial, né, de mudar a vida de um ser humano. Exatamente. E transformar o seu meio social, transformar a sua condição de vida. Até interessante a tua própria história, né? Você é um servidor na cidade, 20 anos, ouço de repente uma frase, vou buscar fonte, peraí, mexeu comigo, quem é o cara que escreveu isso? E de repente você se depara com o Mastermind, começa a fazer vários, e daí pra frente o que acontece na tua vida, Laércio? Como é que é? Cara, você continua na cidade daí? Não, eu saí. Eu pedi as contas. Sai. Eu pedi as contas. E as pessoas me dizem assim, Laércio, tu é maluco. Aqui é garantido, cara. É pouco, mas é garantido. Olha, cara. Né? E eu tinha filho pequeno com 3 anos, cara. E aí o cara me disse assim, Laércio, o treinamento só acontece se você vender. E eu era funcionário público a minha vida toda. Eu disse, eu vou vender. E a tua mulher, Laércio? Minha mulher foi parceira sempre. Foi parceira. Foi sempre parceira, muito, muito. Estou contigo. Direto. Ela passou muito trabalho com o meu desafio, né? Porque ficou sozinha com a criança, levar para a escola, trabalhar, né? Levar para jardim, essas coisas todas. Né? Mas, aí até porque o que o cara fez para mim, Laércio? Eu não posso correr o risco de queimar a marca aqui. De tu começar a fazer e fazer coisa errada. Então tu vai ter que montar uma turma fora daqui, uma cidade pequena. E aí eu fui para Bom Retiro. Bom Retiro. Eu não conhecia Bom Retiro. Eu conhecia um cara em Alfredo Wagner. Porque tu és natural daqui mesmo. Eu sou nascido em Joaçaba, mas morei a vida toda aqui desde 1 ano de idade. E aí eu conhecia um cara em Alfredo Wagner. Fui lá conversar com ele, ele me disse assim, cara, vai para Bom Retiro que é maior. Aí ele me passou lá 2, 3 nomes, e ele me passou o nome do gerente do Banco do Brasil, me passou o nome do presidente do CDL naquela época. E aí eu cheguei na cidade de Bom Retiro, nunca tinha ido lá, entrei, parei num local lá, onde é que eu encontro o presidente do CDL? Agropecuária, assim, aí fui lá. Cheguei lá, o cara, uma agropecuária, né? Uma roda de chimarrão. Aí fiquei ali, o cara veio me atender, eu falei, comecei a conversar. Quando eu expliquei, ele assim, aqui não vai funcionar. Aqui não vai funcionar porque o Sebrae vem aqui, faz curso direto, oferece curso direto aqui, a prefeitura, e o pessoal não vai. Aí eu não sei que iluminação que me deu naquela época, foi uma iluminação, porque eu nem tinha tanta experiência em venda assim. E eu disse assim, mas o nosso treinamento não é para os teus funcionários, é para você. Aí ele parou assim, vamos tomar um chimarrão. Olha. E aí eu fiquei assim, tipo das 9 horas até quase meio-dia tomando chimarrão com ele, explicando. Desde quando ele saía, atender alguém, voltava, às vezes sentava alguém ali, já ia explicando, ia falando. Conseguia sentar no coração dele. E o resultado que depois ele foi comigo até lá no gerente do Banco do Brasil, e foi na prefeitura comigo, e 30 dias depois eu estava começando um grupo lá. Olha, que fantástico. Né? Nunca me esqueço que no primeiro dia chegou um senhor, acho que foi um dos caras mais, assim, com a idade mais avançada que eu tinha,
Isso faz 25 anos atrás. E ele chegou lá, não vou nem comentar nomes aqui para não coisa, né? E ele tradicional lá, tradicional por uma coisa, era ranzinza até o extremo. Era o que o pessoal comentava. E aí quando ele entrou, o pessoal começou, mas seu fulano e tal, o que o senhor está fazendo aqui? A minha mulher disse para eu vir, porque eu sou muito ranzinza. E ele fez o treinamento. Ele era quase analfabeto, fez o treinamento, deu um show. Né? Não estava ali por acaso. Não estava ali por acaso. Olha, curiosamente, a pessoa que está nesse instante trocando aqui as nossas câmeras, lá dentro da nossa cabine, é de Bom Retiro também. É mesmo? É de Olha Bom só. Retiro, E interessante que até hoje eu recebo gente, agora, pouco tempo atrás, esse ano ainda eu tive aluno de lá, de Bom Retiro. Olha, que interessante. Filho de pessoas de lá que treinaram naquela época. Então você ali acendeu uma chama dentro de ti, você foi para Bom Retiro, acendeu outras chamas lá. E depois fui indo, e depois eu acabei pegando a franquia aqui da Grande Florianópolis, Santa Catarina, e já fiz treinamento pelo Brasil inteiro, pelo Amazonas, Brasil inteiro. Tudo. Né? Hoje atuo aqui porque aí é mais a região, né? Hoje é mais a região. E tem aumentado o número de pessoas querendo saber mais de Napoleão Hill? É engraçado, né? Porque dificilmente a gente chega em algum lugar. Olha, as pessoas que dizem que não conhecem Napoleão Hill, elas dizem assim, eu já ouvi falar. Mas às vezes elas não sabem porque não é hábito da gente. Mas quando tu fala o nome do livro, principalmente o Mais Esperto que o Diabo, todo mundo já ouviu falar. Claro. Tu fala, já ouviu falar de Napoleão Hill? Não me lembro. Já ouviu falar do livro Mais Esperto que o Diabo? Esse já. Às vezes até já leu, mas não lembro o autor. Lembrou do título. Então isso acontece muito, mas muito mesmo. Né? E aí acontecem coisas assim, de eu treinei a pessoa há 25 anos atrás e hoje estou treinando os filhos. O que muda na vida do Laércio a partir de Napoleão Hill? Bom, não que seja ruim ou que seja bom, mas eu seria um funcionário público até hoje, torcendo para me aposentar. Quando eu faço palestra, às vezes eu digo assim, se eu não tivesse entrado no Mastermind, eu seria aquele funcionário público hoje que vai de sandália para trabalhar, de chinelão, de calça jeans, uma camiseta qualquer, e estava lá tudo bem. Porque era isso que eu fazia. Eu não ia mudar nada até hoje. Eu encontro com pessoas que já estão aposentadas, que trabalhavam comigo, que eu pergunto para eles, ei cara, como é que tá lá? Tudo igual. E aí eu fico dizendo, cara, minha vida é um flash todo dia eu conheço gente nova, estou te conhecendo hoje, né? Todo dia eu conheço gente nova, todo mês eu termino uma turma, começo outra, sabe? E o tempo inteiro renovando e pessoas, e quando tu termina uma turma, que tu olha nos olhos da pessoa e a pessoa diz, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois do Mastermind. Olha, forte sabe? Isso, né? Quando tu vê alguém chegar a se matricular e no primeiro dia tu olha o sobrenome, que não é um sobrenome usual, e tu diz, eu tive uma aluna há 20 anos atrás, com o mesmo sobrenome, ela era minha mãe. Olha. Sabe? Então isso para mim não tem preço. Então essa mudança é gigante. Você sabe que você me fez pensar aqui em algumas situações, né, cara? O serviço público, é claro, ele é um serviço extremamente digno. Nós, inclusive, aqui estamos numa casa pública, numa Câmara Municipal, gravando esse podcast. Eu falava que nos bastidores tive a oportunidade, pelo menos em 3 momentos, de ser servidor público, um como soldado da nossa Força Aérea Brasileira. Eu tive também a oportunidade no estado de Santa Catarina e na capital de ser da educação, né? Na capital e também no estado, uma como secretário de escola e outra como... Mas é inegável, né, que quando você vive com uma vida como é a vida do servidor público, da estabilidade pública, né, aquela estabilidade do trabalho, em que, enfim, que você faz as suas coisas no dia a dia, tudo arrumadinho, tudo legal, você tem o teu salário lá pingando na conta todo mês, a vida tá tudo certo, cara. Você consegue cumprir suas horas, você chega no final do expediente, você vai embora, você cumpriu o seu dever, tudo certo. Agora, o conhecimento, a informação, aquela coisa que está lá dentro da gente, buscando ser desenvolvida, né? Aquele senso de
por que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu vim fazer? O mundo tem... Fui numa palestra esses dias do Gustavo Borges, não, do Xuxa, da natação, e vem ao encontro, porque o Xuxa disse assim, poxa, eu estava num instante da minha vida que eu era o cara das piscinas, eu estava ganhando tudo, fui para as Olimpíadas, medalhas, não sei se você chegou a assistir essa palestra, foi um evento de comunicação aqui na nossa região, e chegou numa hora que eu me aposentei das piscinas. E aí eu pensei assim, Fernando Scherer, o Xuxa, nas piscinas, cara, ele é um campeão. Mas quem é esse cara fora das piscinas? O Xuxa sem ser nadador, o que sobra do Xuxa, cara? E aí ele terminou de forma magistral a palestra dizendo assim, eu posso perder tudo nessa vida, mas eu vou descobrir quem eu sou de verdade. Show. Cara, eu achei isso muito forte. Quem eu sou de verdade. Isso é demonstração de uma humildade e que está buscando, né? Porque às vezes algumas personalidades, vamos dizer assim, eles, por alguma obsessão, eles passam do ponto. Que o Xuxa, ele vai ser sempre o nadador das piscinas. Independente do que ele venha a ser. Verdade. Por quê? Porque ele saiu no topo. No topo. O Ayrton Senna sempre vai ser o Ayrton Senna. Porque ele deixou no topo. No topo. Ele não caiu. Se tu olhar, por exemplo, aqui, Romário. Ele ficou obcecado porque ele queria ter mais gol do que o Pelé. E aí até o gol que ele fazia na beira da praia, na peladinha de domingo, com os amigos, ele contava para mostrar que tinha mais gol. E ele não é lembrado pelo futebol, que poderia ser o substituto do Pelé, porque ele não saiu no momento certo. Verdade. Então tudo na vida você tem... E aí você falou, quando falou Napoleão Hill, é o legado. O legado. É o legado que a pessoa deixa. Sabe? Então às vezes acontece de a pessoa esquecer que há um momento que ele começa a regredir. Não é que regredir, mas o ritmo reduz, né? Saber começar e saber terminar. Exatamente. Eu vi esses dias, inclusive, um cara que foi deputado estadual de Santa Catarina, ele foi apresentador lá em Joinville, num programa chamado Tribuna do Povo. Na ocasião, eu ainda fui convidado para fazer um teste lá, para ser apresentador na época, e substituí-lo. Me falha a memória agora, não me recordo o nome dele, mas eu lembro que ele fez isso, cara, e ele botou data para ir embora. E na data ele foi embora. Pronto. Entendeu? O pensamento dele é o seguinte, dei minha contribuição, é isso, um abraço, tô indo embora, saiu de Joinville, tá morando em Balneário Camboriú, se aposentou. Daí, mas aí é aquela coisa, né? Sair deixando um gostinho de quero mais. Um gostinho de quero mais. O pessoal lá é apaixonado por ele, cara, apaixonado por ele. A direção da TV, né, da NDTV, são apaixonados por ele. Entendeu? Então tem isso, né? E Napoleão Hill, ele era muito focado nisso. Tanto que, em vida, Napoleão Hill colocou 37 livros. 37 livros. Porque o livro Mais Esperto que o Diabo, que hoje é o mais vendido no Brasil, é um livro que ele escreveu numa condição muito atípica. Porque na época ele tinha uma coluna do jornal e ele falou mal de Al Capone na coluna. Né, ou de um parente do Al Capone, alguma coisa assim. E aí o Capone prometeu que ia matar ele. Toda casa americana tem porão. Ele foi para a casa de um primo no interior, pintou a janela tudo de preto e ficou 2 anos escondido lá. O primo descia na casa uma vez por semana para tirar lixo e levar comida. Fora isso, ele tinha máquina de escrever, vela, e ele não sabia se era de dia, de noite, se tinha sol, se estava chovendo. Ficou recluso. Ficou escondido dentro do porão, ele não saía para nada. Depois de falar mal do Al Capone. Exatamente, quando Al Capone, ele só saiu dali quando Al Capone foi preso. É mesmo? E aí, 2 anos fechado num porão, ele começou a conversar com esse cara. O livro é uma entrevista que ele faz com o cara. É uma entrevista. Eu li esse livro, eu não li, eu ouvi. Um audiobook. E aí, no livro, ele indaga o cara ali. Como é que tu faz para dominar tanto as pessoas? Caramba. Por uma coisa muito simples. Eu faço, todas as pessoas que têm algum medo são minhas. E de cada 100 pessoas,
98 são minhas, 2 são do cara lá. E quem que são os meus maiores cabos eleitorais? Os pais, os padres e os pastores, porque são eles que botam medo nas crianças. Putz, cara, E aí fantástico. dói, se tu for olhar, a gente coloca medo de uma forma muito boba nos nossos filhos. Não bota a mão ali, se não fizer isso o bicho papão vai pegar. Exato. A gente vai gerando uma certa insegurança. Quando o mais velho fala, a gente tem que ouvir, porque senão o mais velho fica brabo, e ali vai acontecendo. Então, Exato. o medo vai gerando. E ali ele conta coisas assim das mais... que tu começa a olhar a história e tu diz assim, cara, isso aconteceu agora, durante a pandemia. Uhum. Ele faz o cara perguntar como é que tu domina uma cidade. Primeira coisa, coloque medo nas pessoas. Mas como colocar medo numa cidade inteira? Cria uma pandemia, Acabou. pronto. Poxa. A gente falou isso agora nos bastidores aqui, e eu até comentava contigo, não sei quem é o autor, mas é algo muito interessante, sobre a questão do desenvolvimento da espécie humana, né? Os nossos ancestrais, para permanecerem vivos, né? Para preservarem a vida, eles tiveram pelo menos 3 características que eles tiveram que seguir à risca para se manter vivos, né? Uhum. Então, tinha a supervalorização das ameaças. Então, qualquer ameaça poderia ser perigoso, logo não vou fazer aqui, não vou por esse caminho porque é perigoso. E tinha a questão de subestimar recursos e subestimar oportunidades. Hoje, esses 3 são vilões da nossa vida. Se tu não tomar cuidado, por exemplo, minha mulher esses dias chegou e disse, vamos tomar um sorvete na praia em tal lugar? E eu respondi o seguinte, cara, eu disse assim, perigoso. Porque é noite, e era uma noite de lua, rapaz, uma noite espetacular. E eu disse assim, perigoso, porque tem índices, estava vendo na televisão, tem índices altíssimos de assalto lá naquela região, eu acho muito perigoso a gente ir para lá agora. Aí quando eu falei isso para ela, eu lembrei assim, caramba, cara, supervalorização das ameaças, cara. O medo. Então você cai nessa pilha e você perde grandes oportunidades de se desenvolver. E o pior medo que existe é o medo das críticas. Porque dentro de um vamos dizer assim, imagina um ecossistema empresarial. Você tem lá a tua equipe, tu convoca eles para uma reunião. Eu tô lá e eu tenho uma baita de uma ideia, mas eu não falo, porque eu tenho medo que tu não goste, eu tenho medo que todo mundo ache uma besteira, aí eu não falo. E poderia ser uma baita de uma ideia. Às vezes eu até tenho coragem de falar, ou sou estimulado, o chefe vai lá e diz, oi, tu, o que tu pensa? Só que daí eu não estou preparado para falar. E aí eu não sei como vender a minha ideia, eu falo de qualquer jeito. E aí a ideia não é entendida como deveria. E aí aquilo que eu achava que seria uma ideia boa, não é, porque eu não soube entregar ela. Aí tem aquele outro espertinho do lado, que pega aquela minha ideia, dá uma trabalhada, Claro. Muda o pacote. Coloca um chantilly em cima, uma bandejinha, entrega, Tá aqui. e tá ali o herói. Né, com a minha ideia, ele só mudou a forma de entregar. Então, isso acaba acontecendo no mercado de trabalho, por causa da minha insegurança. Então, um dos pontos que a gente sempre diz é, como é que eu vou virar essa chave para que a minha insegurança reverta a meu favor? Ótimo. Eu tinha um amigo que ele tinha medo de altura. E alguém desafiou ele a saltar de um paraquedas. Olha, que extraordinário. Ele caiu da casinha, Concebível, cara. Tá né? maluco Tá louco. que eu vou fazer. Mas ele foi tão desafiado e o cara demonstrou tanta segurança que ele aceitou. Que espetáculo. E virou instrutor de paraquedismo. Poxa, demais, cara. Demais. Mas tem uma frase boa que diz que novos desafios revelam velhos bloqueios. Sim, sim. Toda vez que você vai para frente, né, num desafio, você acaba desbloqueando muita coisa, né? Por isso que Napoleão fala, quanto mais você errar, mais vai acertar. Claro. Porque quando tu vê lá um jogador de basquete, Um Oscar, né? um Oscar, por que ele é o cestinha? Porque ele errava um monte. Ah, um monte. Claro. Né? Por que o Cristiano Ronaldo é o maior goleador? Porque ele erra um monte. Erra um monte. Só que o que fica marcado? Claro. O próprio Roberto Carlos estava assistindo agora a vitória deles lá do pentacampeonato, né? E o Roberto Carlos foi o nosso camisa 6 da seleção, né? Aquela patada lá Sim. com força.
E ele dizia o seguinte, a minha mulher, inclusive, muito apaixonada por futebol, lá de Maravilha, no nosso oeste catarinense, você é de Joaçaba, né? Então, minha mulher, ao ouvir, é muito apaixonada por ele, pelo Roberto Carlos, quando o Roberto diz assim, eu tinha um segredo que ninguém sabia ali da situação na Copa, ninguém sabia disso, mas assim, terminava o treino, eu ficava lá com o goleiro e com o preparador físico, eu ficava treinando chute, cara, treinando chute, todo treino, todo dia, 30 minutos eu ficava lá só treinando chute. Aí o cara chegava na hora da partida, o que acontecia? Fazia gol, ficou marcado por aquela patada forte que ele dava, né, ao chutar pro gol. Enfim, treinamento, né? Treinamento, a questão do errar, acertar, e aí faz brilhar, né? É a repetição. É a repetição. A repetição. O Zico falava isso também. Só que o Zico, ele pendurava a camisa na trave e ele treinava não fazer o gol. Ele treinava acertar a camisa. Olha que fantástico. O Paulo Vieira, escritor também, eu fiquei apaixonado quando também eu li o Paulo Vieira recentemente. Claro que esses caras, reiterando, eles beberam muito Napoleão Hill também, não há dúvida sobre isso. E o Paulo Vieira disse que existem duas formas, né, do ser humano aprender. Duas formas, né? Ou a primeira delas pela repetição, né? Repetição. É assim que se formam os médicos, advogados, jornalistas, enfim. A gente repete, hoje vai para a universidade, amanhã tu vai mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, daqui a pouco tu está formado. 5, 6 anos, recebe o teu diploma, vai fazer a tua prova lá, tens o teu registro, vais atuar no mercado lá. E a outra forma de tu aprender é por forte impacto emocional. Forte impacto emocional. Nossos quartéis trabalham com forte impacto emocional. A nossa vida em geral, às vezes também, ela nos prega umas peças, né? Então você tem um forte impacto emocional. Um problema cardíaco, por exemplo, pode te levar a ter um forte impacto emocional. Sim. Né? No sentido, o médico chega e diz, você tem 3 dias de vida, cara. Às vezes um impacto, uma situação emocional, ela dura 1 segundo, mas ela deixa um recado para a vida toda. Para a vida toda. Que tu nunca mais esquece, né? Então, isso acontece muito. O que gera, assim, de uma forma geral, a gente ainda desenha. Primeira coisa é a repetição. Repetição, né? Quanto mais a gente aprende a matemática repetindo. Né? Quanto mais eu repito, mais eu aprendo. Às vezes eu comento com as pessoas assim, se a gente, tirando vamos dizer assim, o lado espiritual da coisa, mas fazendo uma analogia, digamos assim, ninguém pediu para nascer. Exato. Mas brigou para nascer. Por que eu digo que brigou para nascer? Porque de repente tinha um monte lá dentro num cantinho e vem uma voz lá de cima e diz, vai ter uma corrida aí de 15 segundos, quem chegar primeiro vai para a vida após a vida após o saco. Exato. Não. Né? E ninguém acreditava nisso. É claro, mas exato. Na corrida que eu participei, eu acreditei e ganhei. Não é isso? Só que eu digo assim, quando a gente nasce, a gente ganha 2 presentes divinos. O primeiro deles é a capacidade de aprender. Eu diria até que a essência da vida é você aprender sempre e repassar o que aprendeu. Transbordar. E quando eu deixar de ser útil para que a minha célula, a minha mente aprenda, automaticamente ela vai se expurgar e vai para outro canto. Acabou. Certo? Então, esse é o primeiro momento, o aprendizado. Nós sabemos mais do que um homem da caverna, porque tudo que foi aprendido ao longo do tempo foi passando de célula a célula e está aqui hoje junto comigo. E daqui a 500 anos ou 2000 anos, eles vão saber muito mais coisas do que nós sabemos hoje. Então, a primeira coisa é a capacidade de aprender, que é o que nos diferencia. Eu decidi aprender algumas coisas, você outras e assim por diante. E o segundo presente divino que a gente ganhou é o livre-arbítrio, porque sou eu que escolho o que eu quero aprender. Livre escolha. Sou eu que escolho o que eu quero aprender. Claro. E aí Napoleão Hill diz assim, se a tua essência é aprender sempre e é buscar a felicidade, a gente sempre passa a vida olhando para a esquina que está ali e logo depois da esquina está a minha felicidade. E quando eu chego na esquina eu vejo que a felicidade já está lá na outra esquina dobrando e eu vou correndo atrás dela. Né? Quando as pessoas acabam não percebendo que a felicidade é viver o hoje tão bem vivido que o amanhã é uma coisa natural. Claro.
Sabe o que você me fez lembrar agora? Um amigo essa semana agora, umas 2 semanas eu conversava com ele, e ele tinha um filho já de 18 anos de idade, assim que o filho nasce, ele decide, o filho nasce e ele está com 23 anos de idade. Ele com 23, a mulher na casa com 21, e ele diz o seguinte, não, nasceu meu filho, vou fazer uma vasectomia. Ele decide fazer uma vasectomia aos 23 anos de idade. Olha que loucura. Eu disse para ele, estava louco, né? Assim, rapaz, não sei, a minha cabeça na época eu pensei que eu tinha que fazer e fiz. Aos 23. O médico autorizou, assim, foi difícil, mas consegui dizer. Aí agora ele está com 40 anos de idade, ele diz o seguinte, preciso ser pai novamente. Né? Minha mulher quer um filho, vou reverter o processo. Teve que gastar uma fortuna para reverter o processo. Reverteu. Aí fez o tal do espermograma, apareceu lá o valor depois, né, para ver a quantidade de esperma, se era o suficiente para fecundar um óvulo, e apareceu, deu 5.000 espermatozoides. O médico olhou para ele e disse o seguinte, não tem condições de fecundar um óvulo com 5.000 espermatozoides. É nada, né? Olha isso, cara. E eu nunca não sabia disso. É nada isso. É nada. Ele disse assim, o mínimo é 40.000. E eu disse assim... Em condição normal é 300 mil. Olha 300 isso, mil, cara. 300 milhões. 300 milhões. É fantástico. Porque eu li a matéria falando assim, que a quantidade de espermatozoides que nós temos é quase semelhante à população da Europa. É fantástico, é fantástico. Ou seja, né, às vezes tem pessoas que dizem assim, né, tudo é uma questão de ponto de vista, né? Às vezes olha e diz assim, então vou fazer um concurso público e nesse concurso eu me inscrevi. É um concurso muito concorrido, já foi assim em anos anteriores, esse agora não é diferente. De repente você se depara lá para ver se a inscrição foi ou não efetivada e você vê que a tua inscrição foi efetivada. Aí você corre lá para ver número de candidato por vaga. E ao ver o número de candidato por vaga, você olha e diz assim, caramba, cara, tem 200 candidatos para cada vaga. Nessa hora, ele tem que se perguntar, ele tem que começar a refletir o seguinte, cara, antes de eu ser que um ser humano, eu era um espermatozoide, cara. E nessa corrida lá, velho... Fui eu que ganhei, meu Fui querido. eu que ganhei. Já nasci campeão, por isso que está todo mundo me perseguindo. Campeão persegue. É lindo, cara. É lindo. A natureza é extraordinária, cara. E aí E como é a gente se interessante... apequena, Lécio. Como a gente O tempo inteiro. Como a gente se apequena. Né? A gente nasceu para ser gigante. O Napoleão Hill fala muito sobre isso. Nasceu para ser gigante. Como a gente vai minguando e fica às vezes num tamanho... Napoleão Hill ele foca muito assim, né, que para você ser aquilo que você deseja, houve um período que estava na moda uma palavra que gerou um livro que virou um best-seller chamado O Segredo. O Segredo. Foi um sucesso, não? Ah, cara, aquilo ali foi incrível. Todo mundo queria saber qual era o segredo. Foi. Aí quem já tinha feito o Mastermind diz assim, mas isso não é o capítulo 7 do livro A Lei do Triunfo? Entendeu? Porque Napoleão já falava lá, só que Napoleão Hill chama de saber usar a imaginação. Perfeito. Uma das leis do triunfo para você ter sucesso é você saber usar a tua imaginação. E é muito fácil de dar um exemplo quando você pensa assim, eu quero conseguir tal coisa. Sei lá, eu quero ter um valor financeiro guardado na minha poupança. Se eu não conseguir usar a minha imaginação para me ver com aquele dinheiro, Napoleão Hill diz assim, enquanto você não enxergar a planta antes da semente brotar, você não descobriu o segredo. Poxa, que fantástico. Então você precisa enxergar a planta antes da semente brotar. Porque daí você descobre o segredo. E isso é saber usar a imaginação. Porque se eu tenho como objetivo, por exemplo, emagrecer, eu tenho que me ver magro. Eu não posso todo dia olhar e ver a picanha e imaginar assim, não posso comer. Porque eu não estou me enxergando do jeito que eu quero. Sabe? Então, o nosso objetivo tem que ser primeiro visualizado na mente. Eu tenho que me ver de posse. Cara, isso é fantástico, cara. Sabe? E é o princípio certo que ele fala, saber usar a imaginação. Eu vi esses dias um pensador também falando sobre isso, um coach, na verdade, dos nossos tempos, ele falava sobre isso e refletia também, e ele dizia o seguinte, quando eu vejo meus filhos, eu não apenas vejo meus filhos, eu vejo um grande líder. Quando eu vejo uma semente de milho,
eu não vejo só uma semente de milho, eu vejo um milharal. Olha a diferença. Quando eu vejo uma grande árvore, eu começo a refletir que um dia essa árvore, ela foi uma pequena semente ou um carocinho só. Então, essa capacidade de ver as coisas, de perceber, né? Essa capacidade imaginativa, isso é um triunfo que a gente tem, né? E aí a gente começa a dizer assim, bom, como é que eu vou saber se eu sou um bom pai, por exemplo? Primeiro eu tenho que me ver como um bom pai. E aí eu começo a pensar assim, será que eu gostaria de ser o meu pai? Como é que eu pensaria, ou como é que seria a minha reação se eu fosse meu filho? Se o meu filho fizesse exatamente o que eu faço? É uma boa reflexão, né? Sabe? Aí tu começa a pensar assim, poxa, pera lá, eu sou meio ranzinza, eu sou meio isso, sou meio aquilo, sabe? Porque não funciona aquele negócio, eu faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eu tenho que ser o exemplo. Eu nunca me esqueço, meu filho tem o hábito de ler, sempre tive, e domingo eu acordava, meu filho era pequeno, tinha, sei lá, 3, 4 anos, não sei, e eu acordava, fazia um chimarrão, tomando chimarrão e lendo algum livro. Minha esposa estava lá ainda, dormindo deitada com ele e tal. Daqui a pouco eu só escutava os pezinhos no chão, né? Plete, 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 plete. Às vezes eu até já tinha terminado de ler o livro. Já, aquela parte que eu estava lendo. Isso logo pela manhã? De manhã cedo, 7 horas. Você tem esse hábito, Lécio? Tem. E aí eu pegava o livro novamente. Ele vinha, dava um beijinho. Senta aqui, filho. Aí ele ficava ali do lado, o pai está lendo. E eu ficava lendo ali mais um pouco. Aí daqui a pouco ele ia lá e pegava os livrinhos dele, sentava do lado e ficava lendo. Claro, o exemplo. E hoje eles têm o hábito de ler. Puxa. Por quê? Porque há um ensinado. Então eu sempre digo assim, se você quer que alguém aprenda o que você faz, faça. 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 Claro, o exemplo é a maior lição, né? Como é que eu vou dizer para alguém que cigarro faz mal se eu fumo? Perfeito. Tem a história de Gandhi sobre isso, né? Cara. Tem uma história de Gandhi que tem isso, né? Que uma mulher chegou para Gandhi e pediu para ele assim, Gandhi, peça para que o meu filho pare de comer açúcar. Aí Gandhi olhou para ele, olhou para a mulher e disse assim, volta daqui uma semana. A mulher foi embora, uma semana depois ela voltou. Gandhi, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Ele disse, volta daqui uma semana. Mesma coisa. Na terceira semana ela, Gandhi, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Aí ele olhou e disse assim, para de comer açúcar. Aí a mulher falou, mas por que não pediu antes, não falou isso antes? Porque antes eu ainda comia açúcar. Olha. Entendeu? Fantástico. É o exemplo, não tem o exemplo, como não ser. É claro, aprende pelo exemplo, né? O exemplo fala muito alto. Como é que você vai dizer que uma coisa é errada se você faz? Claro. E os filhos repetem, né? Repetem o que os pais fazem, Repetem o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Mais forte ainda do que as palavras é o exemplo, né? É. Por isso que ele quer saber se é um bom pai, veja se os seus filhos repetem o que você faz ou repetem o que o pai do amiguinho faz. Veja o que o teu filho fala para os amigos dele. Aí tu está começando a descobrir. Tem uma coisa do Napoleon Hill que é muito legal, e quando terminei de ler O Pense e Enriqueça, e você que está me acompanhando, se não teve ainda a experiência de ler O Pense e Enriqueça, não perca mais tempo, compre o Pense e Enriqueça. Eu recomendo sempre o livro. O e-book é bom, é legal, ler no Kindle, mas ter o livro é um livro bom para se ter em casa, né? O Bob Proctor, inclusive, é um dos grandes pensadores que nós tivemos também, um cara que eu tenho um carinho muito grande. O Bob Proctor, que faleceu faz pouco tempo, no pouco mais de 90 anos, ele chegou ao fim da vida e ele disse o seguinte, às vezes dizem que eu estou muito velho para fazer as coisas e eu digo assim, eu estou só me aquecendo. Estou com a força toda. E depois de 2 anos, mais ou menos, o Bob Proctor morreu, né? 1 ano, 2 anos depois ele morreu, mas ele tinha essa força da vida de querer viver, né? E o Bob Proctor tinha o livro Pense e Enriqueça como o livro de cabeceira. E ele próprio falou, não sei se tu chegasse a ter contato com isso, que o livro Pense e Enriqueça mudou a vida dele, que ele ganhou uma cópia. E ele foi um dos grandes homens que levou muita gente a se desenvolver pessoalmente, a mudar de vida.
E ele tem um trabalho fascinante, tem vários vídeos do Bob Proctor, inclusive hoje dublados aí para uma turma. São fantásticos os vídeos dele, muito baseados em Napoleon Hill, nas teorias de Napoleon Hill. E uma das partes do final do Napoleon Hill no livro Pensa em Riqueza, que ele diz o seguinte, é lindo aquilo ali, aquilo é extraordinário, essa coisa da imaginação, a capacidade imaginativa. Quando eu li aquilo, eu fui falar para minha mulher, e ela assim, mas como assim? Assim? O Napoleon Hill, ele disse que praticou isso e ele sugeriu isso, né, como metodologia, né, para as pessoas também aplicarem, que é fazer reuniões imaginárias. Reuniões imaginárias. Reuniões imaginárias. Você pegar e ir para o seu quarto, você já tem uma listinha de pessoas que vão participar dessa reunião. Olha só a capacidade imaginativa. Então você coloca lá, eu quero que participe as pessoas que você mais ama. Podem participar, famosos, anônimos, enfim, qualquer pessoa. Quero que Jesus Cristo participe dessa reunião. Bota lá, Jesus Cristo. Mahatma Gandhi, bota Mahatma Gandhi. Bob Proctor, bota o Bob Proctor. Tá? Laércio Santos, bota o Laércio Santos lá. E daqui a pouco você vai para a reunião imaginária. Me corrige depois se eu estiver errado, se é por aí mesmo. Aí você faz a reunião, você fecha os seus olhos ali e você está vendo a reunião. Nessa reunião, você coloca os assuntos que você vai tratar na reunião. Todo mundo chegou, está sentado à mesa, esperando. E aí você começa a imaginar como é que é a participação de cada um desses caras. O Napoleon Hill chega a citar no Pensa em Riqueza que Thomas Edison chegou para uma das reuniões, me corrija, que chegou atrasado e não falou nada durante a reunião. E no final da reunião ele chega e diz assim, todo mundo já foi embora, ele chega pro Thomas Edison, você ficou aí calado na reunião inteira, o que está acontecendo? E ele dá uma resposta, eu não me recordo. Mas assim, o que acontece? Napoleão Hill chama isso de a construção do mastermind. Você tem que ter... O que é o mastermind? Mastermind é como conceito, né? Vamos dizer assim, mastermind é aquela pessoa que se destaca em determinada atuação. Então, por exemplo, quando a gente fala em futebol brasileiro, quem é que se destaca? Quem que vem na mente? Brasileiro. O Neymar, né? Neymar hoje. Neymar, né? Acho se a que gente for considerar, se a gente for considerar de uma forma geral, seria Pelé, mas vamos dizer assim, sim, Neymar. Claro. Né? Mas que seja o Pelé, enfim. Quando se fala em mastermind, é aquela pessoa que se destaca naquilo ali. Quem é o mastermind da Fórmula 1? Sabe? Ayrton Senna, em matéria de Brasil, e assim por diante. E nas empresas também tem um mastermind. Os caras que se destacam. Que são uma pessoa que se destaca. Como conceito gerencial, é assim, mastermind são aquelas pessoas que agem em torno de um objetivo comum. Tu quer construir um mastermind junto à tua família? Para que todo mundo tenha um pensamento comum. Não é isso? Dentro da tua empresa, tu quer construir um mastermind, uma mentes em harmonia em torno de um objetivo comum. Uma unidade. Uma unidade. Né? Não importa, tem a famosa história do faxineiro da NASA, que tem livros aí mais antigos, do Falcone e tal, que dizia lá que foram visitar a NASA de madrugada e encontraram o faxineiro. E estava lá, o que está fazendo aqui essa hora? Estou ajudando o homem e a Lua. Sabe? Porque ele fazia parte do projeto. Né? Então, isso é a união de mentes em torno de um objetivo comum. Então, quando a gente vê, por exemplo, Jesus Cristo pegou lá... Os 12. 12 cara falido, digamos assim. De diferentes áreas, né? Diferentes áreas, construiu um mastermind tão forte que mesmo depois da morte dele, esse mastermind se mantém até hoje. Estamos falando dele agora. Perfeito. Certo? De repente se construiu um mastermind com Firestone, com Thomas Edison e Henry Ford, e temos hoje o setor automobilístico. Aí, fortíssimo, né? Percebe? Então, é a construção de uma mentes em harmonia em torno de um objetivo. E Napoleão Hill, ele dizia assim, você deve ter, no mínimo, um grupo de mastermind que é teu, exclusivo, e existe só dentro da tua mente. Olha. E aí tu convida quem tu quiser. Quer convidar, como tu deu aqui, Jesus Cristo, Thomas Edison. Traz e aí os caras. tu joga o caso, tu joga qual é o problema que tu tem que resolver, e ele diz, o que Jesus Cristo diria para mim nessa hora? Puxa. E aí tu imagina, entra o uso da imaginação. O que Jesus diria para mim nessa hora? Aí eu me volto para cá, e você... E ele vai mais longe, né, Laércio?
Ele fala que é essa capacidade de acessar algo que ainda não é conhecido. A inteligência infinita, como ele chama. A inteligência infinita. A inteligência infinita. Perfeito. Sabe? Então, isso é a construção do mastermind. Agora, você também pode ter um mastermind físico, com pessoas da tua confiança, que você seja capaz de contar, abrir o teu coração para um determinado problema que você tenha, né? E você vem ali, chama 8 pessoas, como ele diz que não é bom ter mais do que isso, coloca ali aquelas 8 pessoas e você lança, eu estou com um problema assim, assim, assim. E aí você ouve o que eles dizem e anota, só. Não é um bate-bola, sabe? É como se você chegasse, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos sair da área da política, vamos pegar aqui, eu tenho um problema, você quer abrir uma empresa e você chegasse lá e dissesse assim, olha, Luciano Hang, eu estou querendo abrir uma empresa em tal setor, o que você faria para abrir uma empresa assim ou para fazer ela prosperar? Eu faria isso, aquilo, assim, aquilo outro. Tu só anota. Claro. Entende? Só vai anotar. Aí tu vai pro Joãozinho, para cada um das pessoas ali. E eles vão dar a opinião deles. É opinião. Tu vai fazer o que tu quiser. Claro. Mas tu tem tudo anotado. Com base na experiência deles. Mas com base na experiência deles. Agora tu vai olhar e vai dizer, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu quero, isso não combina, isso eu tenho que aprender. E aí vai indo, aonde você constrói um negócio de sucesso. Quando eu tive o prazer de ter dentro de uma sala o seu Zefiro Giassi. Faleceu recentemente, que Deus o tenha. E eu fiz um grupo dentro do Giassi com vários gerentes, várias pessoas, lá tinha 35 pessoas. E ele, eu acho que foi um dos alunos mais idosos que eu tinha. Eu acho que ele já tinha quase 80 anos. Ele chegou a estar contigo lá dentro de sala. Olha. E junto com todos os gerentes dele. É mesmo. Tá? E ele só faltou uma vez. O treinamento são 12 semanas. Né? Ele só faltou uma aula. Isso em que ano? O seu Zefiro foi em 2012 ou 2013, por aí. E o cara ligadaço. Total. Né? E tem algumas lições que eu repito dele, que ele falou, e quem conhece ele sabe que ele falava muito isso. Né? Mas assim, ele faltou uma aula, que foi a aula 7. Ele chegou lá, eu dava a turma lá em Içara, dentro do Giassi, na segunda-feira de manhã. A aula começava às 8. A sede é lá. A aula começava às 8. Então eu chegava às 6h30, 7 horas para arrumar a sala dentro do Giassi. O pessoal começava a chegar às 7h30, 8 horas e tinha a coisa. Ele chegou lá tipo 7 horas da manhã e disse, pessoal, não vou ficar aqui hoje, porque eu estou gripado, não quero passar para ninguém. Olha, cuidadoso. E aí saiu. Depois eu fiquei sabendo que ele ficou na sala do lado ouvindo tudo o que ia acontecer. A humildade do cara, né? Então, aquilo não tinha exemplo, mas ele dizia assim, muitos empresários não treinam sua equipe porque o cara treina, investe, treina o pessoal e depois o cara vai embora. Já ouvi sobre isso bastante. Ele vai embora ou ele cria um concorrente. E ele diz assim, eu treino, faço questão, por algumas razões. Primeiro, se ele for embora para o concorrente eu sei que não tem o que eu ofereço. A concorrência não dá tanto treinamento quanto a gente. Então ele sempre vai ficar com saudade. E mesmo lá na concorrência ele vai falar bem da gente. Primeiro isso. Segundo, melhor eu treinar e ele ir embora do que eu não treinar e ele ficar. Faz todo sentido, né, cara? Percebe? Porque a pior coisa que tem, porque duas coisas tem que ter numa empresa, né? E também, inclusive, princípio também para casamento, por exemplo, que é unidade e linguagem, né? Unidade e linguagem. Quando você, por exemplo, nós tivemos ali uma história bíblica muito forte, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela, segundo os estudos aí, era 3 vezes maior que o tal do prédio lá de Dubai, lá, o Califa. Né? Ele era 3 vezes maior que aquilo lá. A intenção dos caras na época era fazer uma torre que tocasse o céu. Isso. Né? Eles não tinham noção. Né? Eles não tinham noção. Eles queriam tocar o céu. E aí eles vão construindo o negócio. E na época tinha essa coisa de falar com Deus, segundo Gênesis, né, a história bíblica. E então eles foram construindo, cara. Eles estavam a toda. Mas tem uma hora que Deus faz o que com eles ali, segundo a história bíblica?
faz eles falarem outros idiomas, cara. A linguagem é quebrada. E aí, tudo vem ao chão, acabou com a história deles. Então, o que a gente aprende naquela história, né? Que a linguagem é um ponto extremamente forte. Então, se você tem na sua equipe uma pessoa que ela não fala a mesma linguagem que a equipe, ela vai destruir a tua equipe. Total. Ou seja, total. Ela tem que ser retirada da equipe o quanto antes para não destruir a tua equipe. Isso. Então, o seu Zefiro... É a construção do Mastermind. Pode que fantástico, porque... É a construção. Né, fantástico. Você não dá o treinamento, mas o cara fica na tua equipe, ele destrói a tua equipe. Destrói a equipe. Acaba com a equipe. Mas vale, portanto, sábio, sabedoria pura, né? Treina o cara. Se for para sair, cara, vai. E ele era um cara que, assim... Como aconteceu com pessoas que fizeram o treinamento na mesma turma que ele e depois tiveram vontade de sair e abrir outra empresa, que não tinha nada a ver com a empresa, com o supermercado. E ele, cara, faz assim, faz assado, tal, procura isso, procura aquilo, ele passava telefone, contato. Ele orientava como o cara poderia ter o próprio negócio, sabe? Porque isso é fazer com que as pessoas falem bem de você. Claro. Deixa um legado. Deixa um legado. Sabe? Deixa um legado. Então não é à toa que acontece isso. Eu ouvi também esses dias, Lécio, algo nesse sentido aí, mas um complemento só, né? Eu falava que também que isso serve para o casamento, porque casamento é a mesma coisa, né? Quando o marido fala uma coisa, a mulher fala outra, é um puxando para um lado ou para o outro, não tem unidade, nós temos a destruição do casamento também. Isso. Feriu a unidade ali, né? Vou fazer com o meu dinheiro o que quiser. E tu faz o que tu quiser. Opa, tá quebrando unidade também. Quebrou. E linguagem, um fala uma coisa, outro tá quebrando. Isso é que, por fim, é 2 palitos, né? Como diz o meu sogro, lá em Maravilha, no Oeste Catarinense, né? Mas, Lécio, o caminho é por aí, né, Lécio? E eu ouvi uma teoria esses dias, muito interessante, que eu acho que vem ao encontro do Mastermind também, a exemplo da BNI, que está forte na nossa região, né? Os grupos da BNI são fortíssimos, inclusive já tivemos aqui algumas pessoas da BNI, em breve teremos mais pessoas aqui que virão bater um papo. Que legal. Inclusive o CEO da BNI vai estar aqui em breve. Antônio, aí no o português? O português. O Antônio, tá por aqui agora. Tá por aqui agora? Semana que vem a sócia dele. Exato. Então a gente está organizando para trazê-lo também aqui para batermos um papo e conversarmos um pouco sobre isso. Mas E os dois são masterminds. Os dois são masterminds? Olha, veja. Fizeram mastermind em Portugal. Fantástico, né? Então, mais um também que beberam também no Napoleon Hill. Beberam. Então, tem uma teoria muito interessante que fala o seguinte: para obter a prosperidade, e Napoleon Hill fala muito sobre a questão da prosperidade, não por acaso entrevistou pessoas prósperas, né, ao longo da vida dele. Para obter prosperidade tem que ter pelo menos 5 características, né? Primeiro, mudança de ambiente. Mudar completamente, muda o ambiente. Sai da onde tu tá. Sai. Tu permanecer no mesmo local, tu vai permanecer fazendo a mesma coisa. Muda de ambiente. Primeira coisa. Segundo, ele fala sobre conhecer novas pessoas. Então, quando você muda de ambiente, você conhece novas pessoas. Conhecendo novas pessoas é cérebro cruzando com cérebro, que gera o quê? Novas ideias. Novas ideias. O brasileiro costuma ter muitas ideias, né? Mas ideia por ideia não leva a nada, ideia tem que ser assassinada e gerar uma ação. Isso. Então leva a ação, que vai levar o quê? A novos resultados, né? Que é fantástico. O Mastermind leva a isso, né? A questão da mudança do ambiente, de conhecer pessoas e ideias. Sim, até porque assim, qual é o primeiro princípio que Napoleão Hill coloca como proposta é ter um objetivo bem definido. E é muito fácil a gente conversar com as pessoas e as pessoas não têm claro o que elas querem da vida. Aí a resposta da maioria das pessoas é: o que você quer da tua vida? Eu quero me dar bem, eu quero ter sucesso, eu quero muito vago, poder né? me aposentar. Sabe, algumas pessoas dão uma devagada, às vezes, assim: não, eu quero ter uma casinha no sítio e criar um gadinho, uma coisa Nada assim. específico, Nada né? específico, né? Às vezes eu pergunto: tá, mas tu vai morar tu quer comprar uma casa, quanto é que custa essa casa? Eu não tenho ideia, né, cara, porque hoje eu não consigo guardar nada, então não vai ter nunca. Então o primeiro propósito, primeira coisa de Napoleão Hill é saber definir um objetivo. Quando a gente define um objetivo, primeiro, eu até costumo brincar assim, tem 3 passos para você ter um objetivo. O primeiro é saber para onde você quer ir. Não tem como você pegar um táxi aqui e dizer, o táxi vai perguntar o quê? Para onde nós vamos?
né? E aí você diz, olha, eu não quero ir para Florianópolis, eu não quero ir para Biguaçu e eu não quero ir para Palhoça. Até mesmo um aplicativo, né? Tem que colocar o local que você vai, destino. O taxista vai dizer o que para ti? Então desce, maluco. Quer saber para onde tu não vai, quer saber para onde você vai. Então é o primeiro passo do objetivo. O segundo é saber quanto tu vai pagar por isso. Então vamos dizer assim, o cara quer ter uma profissão específica lá, quer ser médico. Ok, você quer ser o médico. Quando que você vai ser médico? Toda aquela questão tem que ter. Daqui a 5 anos eu estou me formando, entro, né, numa especialização, tal. Então daqui a 10 anos eu estou pronto para fazer cirurgia, sei lá. Quanto é que eu vou gastar com isso? Claro. Mas não é só gastar financeiramente. Quantos livros eu vou ter que ler? Quanto tempo eu vou levar estudando? Dedicação. Sabe, toda a minha dedicação, todo o processo eu tenho que computar para ver se eu estou disposto a pagar esse preço. O cara quer emagrecer. Quanto você quer emagrecer? Em quanto tempo? O que você vai pagar por isso? O que eu vou pagar? Eu tenho que ir 3 vezes por semana na academia, vou gastar com uma nutricionista, vou gastar com alimento. Tem o gasto financeiro, mas tem o gasto de tempo. Eu tenho que dedicar tempo, tenho que fazer, tenho que aprender aquilo, tudo eu tenho que fazer. E o terceiro passo é o mais desafiante, que eu chamo de TBC, que é tirar a bunda da cadeira. TBC, essa é boa, hein? Sabe? Ou eu faço alguma coisa para fazer, ou não adianta eu querer. Porque não adianta eu querer fazer. Napoleão Hill perguntava para as pessoas, ele entrevistou mais de 15 mil empresários. E aí, desses mais de 15 mil, 500 foram verdadeiros estrondos, mudaram a vida. Mudaram a vida. Henry Ford, Thomas Edison e por aí afora. Mas ele, ali, nas entrevistas ele sempre perguntava, por que você não deu certo? E as pessoas falavam, errei aqui, errei ali, e ele foi computando. Sabe, então por isso que Napoleão Hill fala assim, você só vai entender do sucesso se você saber o que é o fracasso. Se você não souber o que é o fracasso, você nunca vai chegar no sucesso. Ótimo isso, né? E aí algumas pessoas entendem mais do que outras sobre o fracasso, porque ela erra, cai, fale, volta, recupera, sabe? Se tu for olhar grandes empresários, todos eles passaram por isso. Começaram uma empresa, faliu, começou outra, faliu, começou outra, faliu, e de repente hoje é um sucesso. Aí hoje ele é um sucesso, as pessoas dizem o quê? Ele teve sorte. E o cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Não sabe quantas vezes ele fracassou, cara. Passou trabalho, dificuldade. Exatamente. Então esse é o desafio que as pessoas têm, porque elas não sabem. As pessoas querem a facilidade. Você falou, por exemplo, do BNI, né? É muito comum as pessoas dizem assim, pô, cara, eu quero um negócio parecido com esse do BNI, que eu vou chegar lá, tem um monte de referência para mim, para eu poder fechar o negócio. Mas daí tu diz, mas as reuniões são às 6 horas da manhã. Não, 6 horas eu não vou. Ok, sem problema. Sabe, então, e os encontros são cedo mesmo, né? Eles têm um princípio lá, né? Tem uma frase que, se eu não me engano, né? A gente acorda cedo para fazer negócio enquanto as pessoas estão dormindo. Que é fantástico. Isso. Aqui em Florianópolis está indo para 9 grupos a região. 9 grupos, está crescendo de uma forma exponencial. Porque assim, eu já participei muito de grupos de networking, de associação comercial, CDL, Sebrae. É sempre um aprendizado, né? Mas vamos dizer assim, a grande maioria é cobra matando cobra. E ninguém faz negócio com ninguém. O BNI tem uma vantagem, o BNI é profissional. Profissional, né? E o legal ali é que eles botam pessoas de diferentes áreas, né? Não pode ter repetição. Não se repete profissões, né? Não, e um indica o outro para as coisas do dia a dia, né? Exatamente. É muito legal. E além disso, é claro, passam por treinamentos, né, Laércio? Tem muito treinamento, tem horas e horas de treinamento disponível. O que isso se aproxima do Mastermind? Os propósitos são diferentes? São. O Mastermind em si é a condução das leis do triunfo. Tá. Né? O BNI... E tem a duração de quanto tempo? O Mastermind? Nós temos vários programas. Nós temos o que mais, vamos dizer assim, o que mais é atuado no Mastermind no Brasil é o treinamento de liderança e comunicação. Liderança e comunicação. Porque quando tu fala lá as 17 leis do triunfo, há uma sequência lógica da coisa. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, tu chega lá agora para tua família, para tua esposa e diz assim, em dezembro ou janeiro nós vamos fazer uma viagem de férias. Qual é a primeira coisa que ela vai te perguntar? Para onde? Claro, que local a gente vai. Então tu tem que saber para onde ir, certo? Mas daí tu começa a olhar
E ela começa a olhar e dizer assim, nós temos filhos pequenos, nós temos cachorros, animais, nós temos a nossa casa que tem que cuidar. Então aí você já começa a pensar assim, eu posso trazer alguém da família para cuidar dos pets, tal. Ou seja, tu tem que começar a construir um mastermind com pessoas que poderão te ajudar a atingir o teu sonho de fazer a tal viagem. Certo? Toda uma logística. Tem toda uma logística. E para isso tu precisa construir um mastermind com várias pessoas. Tu tem que construir um mastermind com pessoas que vão te orientar na passagem, o local, o roteiro que você vai fazer e tudo mais. Então tu tens que ter toda uma logística. Isso é a construção do mastermind. Várias pessoas atuando no mesmo objetivo, que é a tua viagem, que a tua esposa, enfim, com os filhos e tal. Né, como vocês vão fazer. O próximo passo é, eu tenho coragem para fazer isso aí, deixar meus filhos sozinhos com uma babá, ou meu pet que é ciumento de mim, será que ele vai atacar? Como é que eu trabalho isso? Então é a confiança de fazer isso. O quarto passo é saber cuidar do dinheiro. Administrar. E aí vai indo. Então há uma sequência lógica de todos os passos. Entende? De eu ter que planejar esse passeio. Isso é trabalhado de semana a semana. Isso é trabalhado semana a semana. Um encontro por semana. Um encontro por semana. Exatamente para que você possa aplicar. Então, o Mastermind, sim, você vai lá, você vai treinar, vamos dizer assim, eu costumo dizer assim, que tem 3 pilares, como uma pirâmide, como a Santíssima Trindade, 3 é um número sagrado. Então, o que acontece? Tem 3 bases do Mastermind que consolidam o Mastermind. Primeiro é o autoconhecimento. Eu tenho que entender que eu sou capaz de fazer coisas que eu nem sequer acredito que possa fazer. Olha. Eu tenho que olhar para dentro de mim e saber quais são as minhas virtudes, quais são os pontos que eu tenho que melhorar. Eu tenho que saber olhar isso para mim. Porque é comum as pessoas dizerem, tu não sabe do que eu sou capaz. Mas nem ela sabe. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu saber me relacionar com as pessoas. E aí tem 3 dimensões também. Porque eu tenho que saber como é que eu posso ser uma pessoa mais agradável com as pessoas à minha volta. Seja no ambiente profissional, seja dentro da minha casa. As pessoas que mais a gente ama são as que mais a gente pisa na bola. É verdade. Minha mulher volta e meia fala isso. Sabe? Então, como é que eu posso ser mais agradável? Coisa mais comum as pessoas dizerem assim, às vezes a esposa vem fazer o treinamento e diz, meu marido precisa fazer isso. E vice-versa. Tá? Terceira dimensão do relacionamento das pessoas é como é que eu trago as pessoas para o meu jeito de pensar. Como é que eu envolvo as pessoas nos meus objetivos. Envolve jamais a parte de comunicação também. Tal. E o terceiro passo ainda é como é que eu lido com pessoas que têm comportamento difícil. Conflitos e por aí afora. E aí a terceira parte é a comunicação. Como é que eu desenvolvo a coragem de falar, seja numa reunião. Trabalha a comunicação também. Trabalha a comunicação. Não é a oratória, é a comunicação do dia a dia. Nós estamos num processo de comunicação, como está numa comunicação quando tu visita um cliente ou quando está numa reunião, que é a grande maioria das pessoas ali. Né? Embora muita gente chame isso é oratória. Não, isso é comunicação. Oratória envolve equipamento, câmera e por aí afora. Então, a comunicação envolve desde você desenvolver a coragem necessária para te expressar. Uma coisa é a timidez, outra coisa é o medo. Nós ensinamos a pessoa a superar o medo. A timidez, às vezes, pode ser um tique bem engraçado nas pessoas. E muito legal. A Hebe Camargo se dizia tímida. Pois é. Então, não é a timidez que te impede de falar, é o medo de não encontrar o ecossistema adequado. O próprio Chacrinha, né? Diz que o Chacrinha ele tinha uma timidez tão grande, mas tão grande, que dava dor de barriga, né? Percebe? E que ele tinha que ir para o palco com calça plástica. É mesmo? Com a fralda. Olha só. Ele ia com uma, às vezes 2 ou 3, assim, por isso que ele tinha aparecia aquele volume todo, ele usava, porque durante o programa, quando estava no palco, acabava tendo dor de barriga. Coisa, né? Então, como é que eu supero isso? E aí a metodologia vai te ajudando a superar isso. E aí entra toda a parte da comunicação. Como é que eu começo uma apresentação? Como é que eu sustento? Como é que eu termino? E quando eu termino, se eu quero vender uma ideia, se eu quero discordar, se eu quero trazer a pessoa para cá, se eu quero falar de improviso, se eu estou falando sobre pressão. E aí envolve aula de teatro, envolve todo um processo dentro da classe.
Como é que é a tua rotina hoje, Lécio? Cara, eu vivo do Mastermind já há 25 anos. Então, Dedicação exclusiva. dedicação exclusiva. Eu sou exclusivo do Mastermind. Né? Eu tenho uma categoria dentro da fundação. O Laércio é pai, tens quantos filhos? Tenho 2 filhos. Tem 2 filhos. Um deles trabalha comigo Uhum. e o outro ele tem uma agência de social media, marketing, né? Junto com a E namorada a tua dele. esposa faz o que, Lécio? Minha esposa tem comércio, né? Tem Ela comércio, tem loja. Ela tem loja. E tu dedicas exclusivamente, já há 25 anos, deixaste um serviço público para te dedicar. Exclusivamente a vender o Mastermind e ser instrutor do Mastermind. E como é que é a tua rotina hoje, então? Durante o dia eu vendo o Mastermind, à noite eu dou os treinamentos. Assim que tu acordas, o Lécio acorda que horas, como é que é? Rapaz, hoje a minha rotina está assim, ó. Na segunda-feira eu tenho reunião do Mastermind às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. É, online. Então Online. tá tranquilo. Daí tu acorda cedo. Acordo cedo. Tu acorda o quê? 1 hora antes? É, mais ou menos, para tomar um banho, tomar um café, me arrumar. Tá preparado? 5h30, 15 para as 6. Aham. Terça-feira eu tenho reunião com o Beni, aqui em Floripa. Toda terça. Então a reunião, eu tô na reunião às 6 horas da manhã. Olha. Então eu Presencial. É presencial. Aí já tem que levantar mais cedo, né? Tem que levantar cedo, tomar café. Tomar café não tomo, porque daí eu tomo lá. Né, na reunião. Café é bom lá? É. É? É que tem a gente chama de Open Networking. O grande tchan é poder chegar lá e fazer um networking com pessoas que você não conhece antes da reunião, no café. E depois da reunião. E tem bons networks, né? Muito. Olha. Muito negócio. O nosso grupo vai fazer 2 anos agora. Tá? Agora, na próxima terça-feira, tem o aniversário de 2 anos. Esse grupo aí, qual é? Esse é o grupo da onde? O Ilha. O Ilha. É. O Ilha se reúne ali no continente. No Intercity. No Intercity, lá na ilha mesmo. Na ilha. Uhum. É. Aí tem o Magia, que se reúne nas quartas-feiras. O meu grupo é da terça. Aí tem outros grupos que também estão na terça. Uhum. Né? Uma experiência maravilhosa. Cara, é uma aventura incrível. Para quem atua, que depende de referência de negócio do boca a boca, porque funciona assim, o que acontece? Para quem precisa de referência de negócio para fazer o seu negócio prosperar, 90% das pessoas que tu pergunta, como é que tu consegue novos clientes? Boca a boca. Claro. Certo? A maioria dos negócios assim. Principalmente para quem atua com serviços, independente do serviço. Tem a rede social, tudo, mas a grande maioria é o boca a boca. Uhum. E o boca a boca depende do quê? Imagina que tu contratou, que tu precisa fazer uma obra na tua casa. Uhum. Eu não estou sabendo se tu está precisando fazer uma obra. A chance de tu me dizer que está precisando fazer uma obra e que está precisando de um bom profissional, só se a gente entrar no assunto, senão nunca vou saber disso. Claro. E se a gente entrar no assunto, eu posso te passar uma referência. Porque eu já tive um cara na minha casa que fez um trabalho fantástico. E tu vai indicar. E eu indico. Certo? O prédio inteiro elogiava ele. Porque era 5h30, o pessoal terminava de bater as paredes, obra, piso, essas coisas todas, para limpar os corredores. Então o pessoal não teve uma reclamação. Então eu recomendo ele direto. Certo? Senão eu não vou falar dele. Certo? Senão eu não vou falar dele. E assim é a mesma coisa. Se tu chegar para mim, qual é a chance de... Eu vou dar um exemplo. Uma vez tinha uma moça que pedia assim, eu queria ter contato de pais que os filhos estudam no colégio catarinense. Qual é a chance de eu saber disso hoje? Só se eu tiver um filho que estuda lá, ou se alguém que mora perto da minha casa brinca com os meus filhos para eu saber. Senão eu não vou saber. Percebe? Então, o BNI, ele nos ajuda, porque toda semana eu vou encontrar com você, toda semana tu vai me pedir o que tu precisa de cliente e eu vou começar, cara, minha agenda do telefone pode ajudar ele. E é isso que nós fazemos no BNI. E lá tem os pitches que eles fazem de venda e tal, né? Aí tem toda a metodologia. Tem a metodologia, né? Que é o momento em que as pessoas, ela tem a oportunidade de falar o que faz, as pessoas compreendem o que ela faz, a pessoa vai desenvolvendo habilidade também, né? Para falar sobre o que faz. Quer ver? Que funciona assim, ó, por exemplo. Eu tô aqui porque tu tá lendo o livro do Napoleão Hill. Que aí tu me convidou para vir aqui. Isso. A chance de tu me recomendar para alguém que diga, eu quero desenvolver meus líderes na empresa,
pode acontecer à medida que tu me conhece, não é porque tu está lendo o livro. Claro. Entende? Então, à medida que tu se aprofunda e conhece mais do meu trabalho, eu vou gerar uma confiança sobre você. Claro. Você vai, pô, esse cara faz o que ele diz, esse cara Perfeito. faz isso. Não é só porque está no livro. Uhum. Então, esta confiança é o que acontece dentro do BNI. Vai conquistando a confiança dos demais membros. Isso. E aí eu não tenho dúvida. Quando alguém do meu grupo ou alguém do meu círculo de amizade, da minha esfera de contato, precisa de um profissional, eu não tenho dúvida. Por isso que é uma pessoa de cada profissão. Eu não vou ter dúvida. Imagina assim, ó, que você participe de um grupo de networking, é por isso que eu digo que ele é muito profissional, diferente de outras associações que eu já participei, porque, digamos assim, vai ter lá um jornalista, não terá dois. Não se repetem. Não se repete. Naquela cadeira. Às vezes pode acontecer se são objetivos diferentes, por exemplo. Claro, áreas diferentes de atuação. Vendedor de seguro. Tem lá um vendedor de seguro que atua só com seguro residencial, um outro que só seguro de dano de residência, sabe? Claro. Então tem especialidade. Tem um contador que só atua na área de pequenas empresas, outro só no lucro presumido. E tem um número máximo, não? Não. Não tem número máximo de pessoas. Não tem número. Não tem número. Tanto que hoje no mundo tem grupo com mais de 250 pessoas. Olha. E que se reúnem semanalmente. Semanalmente. Fantástico, né? Então aí, tu falando da rotina, então na terça-feira eu tenho no grupo no BNI, que eu tô lá, eu acordo 15 para as 5 e tal, tomar banho, aquela coisa toda, 6 horas eu tô lá no centro, no nosso grupo. Na quarta-feira, pelo contato que eu tenho, pelo número de pessoas que eu conheço, me convidaram para montar um grupo em Tijucas. Aí eu fui lá e montei o grupo. Onde tu estavas hoje de manhã. Exatamente. E aí toda quarta-feira tem o grupo lá. E eu vou para lá. Então, quarta-feira... Lá é um grupo de 8 pessoas. Não, um grupo do BNI. Do BNI. Do BNI. Grupo grande. Todo grupo para ser lançado tem que ter pelo menos 22 pessoas. 22, no mínimo. É o mínimo. É o mínimo para ser lançado. Então, hoje nós temos 6 grupos atuando. 6 ou 7, já estou até esquecendo, acho que é 7. E tem mais um que vai lançar na sexta-feira agora, o BNI Terra Firme, e depois na outra semana tem o BNI Decolar. Uhum. Então tem mais 2 grupos. O Terra Firme eu recebi um convite para participar lá, inclusive. Eu vou estar lá. Vá, você vai ter uma experiência incrível, independente de qualquer coisa. É mesmo, né? Tá, vá. Inclusive, eu quero para trazer pessoas aqui para nós entrevistarmos, batermos um papo aqui, porque tem muita gente boa. Né? Vai ter muita gente, sabe? Quem está conduzindo a formação do grupo do BNI Terra Firme é o Marco Cito, ele é especialista em licitação pública. Sabe? Fantástico, né? Então, assim, aqui é a área pública, então vale a pena. Então, e aí, quinta-feira, às vezes eu vou fazer algum treinamento dentro de alguma empresa ou dentro do próprio BNI, eu vou lá fazer algum treinamento, por exemplo, amanhã eu vou estar dando um treinamento no BNI Continente, que às vezes eu vou lá dar um treinamento para eles. Aí sexta-feira tem o treinamento, final de semana às vezes tem treinamento de empresas, que me contratam para fazer grupos imersão, e assim vai indo. Agora, estamos nos encaminhando já nos deram aqui um toque que está na hora da gente já se encaminhar para o encerramento. Já passou o tempo rápido, né? E se deixar, a gente vai tocando mais e mais, né? Porque esse assunto realmente é muito bom. Hoje, Laércio, se fala muito sobre isso, né? Sobre prosperidade, e a gente olha muito para as redes sociais hoje. Quem vive muito nas redes sociais observa realmente que há um esbanjamento, né? Parece que as pessoas estão sempre vivendo o melhor dia de suas vidas, né? O que nem sempre é verdade, né? Mas há uma busca muito grande por isso, e quando a gente olha às vezes para as redes sociais e olha para a nossa vida diária, às vezes dá uma tristeza, né? Porque você vê que a sua vida, com base naquilo que as pessoas estão mostrando, ela está completamente distante daquilo, né? E aí é claro que é preciso inteligência para saber que aquela não é a realidade, e sim uma adaptação às redes sociais, né? Que a vida no dia a dia ela não é bem por aí, né? Então o conhecimento, e eu acredito que Napoleon Hill, em meio a tudo isso que a gente está vivendo hoje, na busca de ser o melhor que a gente pode ser, o ser humano fantástico que todos nós
né, nascemos para ser, com todo o nosso potencial, essa questão de não se apequenar na vida, né, porque muitas situações nos apequenam, pessoas, né? Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, uma obra fantástica, também fala sobre isso, né, essa capacidade da educação, do conhecimento, o pai rico que dá conselhos, né, que levam à riqueza e à prosperidade, e o pai pobre que, infelizmente, leva cada vez mais a um estado de miserabilidade. Né? Então, para nós encerrarmos, Laércio, por que as pessoas, olhando para essa câmera aqui, ó, precisam conhecer o Napoleão Hill? Cara, essa pergunta é gostosa de responder, né? Porque Napoleão Hill, ele é uma porta. Eu sempre digo assim, para você olhar para dentro de você, você precisa abrir a porta do teu coração. E Napoleão Hill é uma porta, ele te conduz a uma forma de você olhar para dentro de você e dizer, eu sou capaz disso, eu posso melhorar naquilo e eu posso atingir tal resultado. Porque hoje você pode olhar ao teu redor e a grande maioria das pessoas vão dizer, você precisa ter o objetivo claro, mas a grande maioria não sabe nem como definir o objetivo. O Mastermind, Napoleão Hill, te conduz a um processo. E se você olhar o que as pessoas, se você digitar Napoleão Hill ou Mastermind no YouTube, nas redes sociais, você vai ver a infinidade de depoimentos que tem sobre a mudança que o Mastermind e o Napoleão Hill causam nas pessoas. Então, se você quer ter uma mudança, você precisa procurar. Aqui em Florianópolis, você encontra as nossas redes sociais. Posso falar? Por favor, fique à vontade. Você encontra as nossas redes sociais digitando o Mastermind Florianópolis ou Napoleão Hill Florianópolis. Tem tanto o site quanto o Instagram. Entra lá, deixa uma mensagem. Temos um grupo que começa dia 3 de outubro agora aqui em Florianópolis. Vai ser um grupo de quintas-feiras, então aproveite o momento e comece 2025 com uma visão diferente de mundo. Eu espero você lá. Legal, Laércio Santos. Obrigado, que honra, rapaz, satisfação enorme, né, ter aqui comigo, bom. Uma alegria muito grande. Eu sempre falo, né, Laércio, que esse papel nosso na televisão, essa oportunidade que a gente tem na TV Câmara aqui, ele sempre é fazer jus aos impostos que são pagos. Uhum. E eu acredito fielmente que a gente tem feito, né, na TV Câmara aqui um trabalho à altura disso. Porque informações como essa, assim como você disse que lá no tempo que você estava na Cidasc, uma simples frase fez você mudar uma vida. Mudou a vida. Eu acredito que esse trabalho nosso aqui ajuda muitas pessoas assim, a mudarem de vida, a terem esperança, a terem amor, a se inspirarem, né, e se transformarem e serem tudo o que nasceram para ser, né, esse potencial, os talentos maravilhosos. Então, quero te agradecer muito por estar conosco aqui, pela tua disponibilidade, generosidade. Eu quero te presentear. Opa! Com esta revista aqui. Olha! Tá, essa revista, são vários artigos que falam sobre a história do Mastermind, do Napoleão Hill no Brasil. Todos os artigos grandes nomes aqui, hein, de pessoas que participaram, né? São... César Urnani, Para você ter uma ideia, né, foi quando eu recebi a revista que eu vi, Napoleão Hill fez parte do primeiro grupo de Rotary dos Estados Unidos. Olha. Não, fundador não, como membro. Como membro. Ele também participava de outros grupos também. Isso. Olha que fantástico. Então, a história aqui tem artigos de grandes empresários, Carmen Steffes, Maris Penel, né, Grupo Koch de supermercados e por aí afora. Então, que bacana, muito bom. Para você conhecer. Vou querer o teu autógrafo aí na sequência, hein? Opa, né? Se for no autógrafo, só no artigo que eu escrevi. Ah, tá certo, tá ótimo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso cada vez maior. Tenho certeza que você vai ajudar, já ajudou muita gente e vai ajudar outros tantos aí a também transformarem suas histórias de vida. Estamos juntos, porque essa é a essência da nossa vida. Aprender sempre e repassar o que a gente aprendeu. Maravilhoso. Muito obrigado. A você que nos acompanhou aqui, é claro, nosso muitíssimo obrigado. Materiais como esse, entrevistas como essa, você encontra também no nosso canal do YouTube, aqui da Câmara Municipal de São José, e também em canal aberto, parceria com o Senado Federal, canal 10.2. Muito obrigado por sua audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.